gente vai falar um pouco sobre os cones, que são figuras geométricas não planas, muito estudadas aí, usualmente estudadas, né, na geometria espacial. Para definir o que é um cone, primeiro a gente vai pensar no seguinte: vamos pensar numa reta, uma reta R qualquer do espaço, com um ponto P fixo. Então esse ponto P aqui, ó, está fixo. E aí vamos pensar que essa reta ela gira em torno desse ponto P, ou seja, é como se ela estivesse fazendo esse percurso aqui, né? Estivesse se deslocando ao longo desse percurso, fazendo essa volta e aí indo para cá, continuando até chegar do outro lado. Essa parte em amarelo é a mesma reta R, só que vista em outra posição, né? Vou chamar aqui de R'. Na verdade, R' é R quando ela chegar desse lado. E aí, se você pensar nas várias posições que ela vai assumir, né? Uma delas, por exemplo, é essa aqui, ó. Em algum momento ela vai estar assim, ó, passando aqui pelo ponto P também. Ela vai definindo pequenos pontos aqui, e aí no final definindo essas duas regiões chamadas de cones, né? Essas duas regiões são chamadas de cones. Em particular, essa região toda é chamada de cone, e na verdade cone de duas folhas, e aí o de cima ou de baixo é o cone de uma folha só. Normalmente a gente conhece como cone, é o nome que eu vou usar. Então isso aqui na verdade é um cone mesmo. E aí quando a gente fecha essa superfície, né, quando a gente preenche essa superfície aqui descrita pela reta, a gente chama isso de base. Então isso aqui é uma base. Se eu pegar o de baixo, esse aqui também seria uma base. Mas enfim, a gente só vai usar uma folha, né? Só vai usar um dos cones. Então a gente só precisa se preocupar com um deles. Em geral, essa parte da reta compreendida entre o ponto P e a interseção com a base, né? Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço daqui até aqui, é chamado de geratriz do cone. Geratriz do cone, tá? Então a gente vai analisar isso do ponto de vista na figura que a gente costuma ver nos livros didáticos. De forma bem básica, existem dois tipos de cone, né? Existem cones oblíquos, então vamos chamar esse aqui de oblíquo, e existem cones retos, tá? Nesses dois casos, eu estou considerando que a base é um círculo. Então, nesses dois casos, eu estou considerando cones circulares, tá? Então, se o cone é circular, significa que a sua base é um círculo. Então, isso aqui, ó, que é a base, é um círculo. Isso aqui, que é a base, é um círculo. Podia ser uma elipse, podia ser uma superfície qualquer como essa, não importa. Mas a gente está considerando os cones, por enquanto, circulares, tá? E aí ele vai ser oblíquo quando esse ponto aqui, ó, ele não tem como projeção o centro da base. Então aqui, esse ponto não é projetado sobre esse. Se a gente desenhar uma linha vertical, essa linha não é perpendicular. Já aqui, se a gente desenhar uma linha vertical, ela é perpendicular a esse centro da base. Então, quando eu desenho essa linha aqui, ó, vertical, ela passa exatamente pelo centro da base de forma perpendicular, certo? Então, se isso acontece, a gente diz que o cone é reto, e esse ponto aqui é chamado de vértice do cone, tá? Então, o vértice do cone tem como projeção o centro da base. Aqui o vértice V, né? Vamos chamar de vértice mesmo, acho melhor, para não confundir com o V de volume, né? Então, esse vértice aqui, ele não cai, ele não é projetado
sobre o centro da base, certo? Então, quando eu desenho essa linha, ela não é perpendicular ao centro da base, tá? Bom, o que isso vai implicar? Vai implicar no seguinte, vai implicar o seguinte, essa distância entre o vértice V e o centro da base O, ela nesse caso aqui vai ser a própria altura. Então essa linha aqui, ó, que vai daqui para cá, ela é a própria altura do cone. Enquanto aqui a altura do cone vai depender desse ângulo, né? Vai depender do ângulo θ aqui, ó. Então aqui eu tenho um ângulo θ entre a linha que passa pelo centro da base e a linha que une o vértice V ao centro da base. Vamos chamar de C. Ela tem um ângulo θ de inclinação, a altura vai depender disso. Então aqui eu tenho uma outra altura, que é essa distância aqui. Essa distância, que obviamente não é a mesma que essa aqui. Então aqui, chamo aqui de H1. Que outros elementos eu tenho no cone ainda? Eu tenho, por exemplo, aqui embaixo, né, como a base é um círculo, o raio da base. Então essa distância aqui, essa distância é o raio da base. Então aqui, ó, raio da base. Aqui também eu vou ter o raio da base, certo? Então a distância que vai do centro até esse ponto aqui, né, essa distância aqui é o nosso raio da base. E essa distância que vai do vértice até esse ponto aqui, né, essa distância aqui embaixo, essa distância aqui na lateral, é o que a gente chama de geratriz, certo? Que a gente já viu aparecendo aqui de azul. Bom, mas qual a relação entre a geratriz, o raio e a altura em qualquer cone reto? Né? Olhando com um pouquinho mais de atenção, esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Ó. Esse triângulo. Vamos fazer ele aqui do lado. Ele é um triângulo assim, né? Ó. Altura, geratriz, raio da base. Como esse triângulo é retângulo, né, por conta da projeção da altura, da projeção do vértice V sobre o centro da base O, sabemos que G ao quadrado tem que ser igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Tá? Esse é o teorema de Pitágoras. Então, com isso, a gente consegue relacionar geratriz, raio e altura. Então, esses são os elementos básicos de um cilindro reto. Né? O cilindro oblíquo, ele também tem uma geratriz, mas essa geratriz não é fixa. Né? Essa geratriz aqui é diferente dessa, que é diferente em cada ponto devido à inclinação. Aqui não, a geratriz é fixa. Essa geratriz aqui ela é constante. Então só faz sentido a gente falar de geratriz mesmo, assim como o apótema no polígono regular, se o cone é reto. Tá? Então a gente vai tratar muito mais de cones retos do que de cones não retos. Vamos dar uma olhada na planificação do cone. Como é que o cone fica quando está planificado? Então desenhei aqui um cone reto. Então a gente já sabe que se o cone é reto, aqui eu tenho o vértice V, aqui embaixo eu tenho o centro da base O e a projeção do vértice, né, sobre o plano da base recai sobre o centro O. Beleza. Então esse ponto é projeção desse ponto. E aqui, de novo, né, a gente entra com um ângulo reto. Então se eu abrir esse cone, ele vai ter aqui o vértice V. Essa distância daqui até aqui vai corresponder exatamente
ao comprimento dessa circunferência, né? Como se eu tivesse recortado aqui num determinado ponto, né? Vamos chamar esse ponto aqui de P. Ele aparece aqui, e aí se eu corto o cone aqui, esse ponto P ele está do outro lado também. Então esse ponto P ele é coincidente com esse outro ponto aqui que eu vou chamar de P'. Então esse P' é coincidente com P, quando a gente fecha o cone de novo. E aí isso aqui é um setor circular. Bom, quem é essa distância VP? VP é a geratriz do cone. Então VP é a geratriz do cone. Então aqui também é geratriz do cone, certo? E a gente sabe, né, que num cone a relação entre esse arco, né, o comprimento desse arco, a geratriz, né, e esse ângulo existe. Então, vamos dizer que esse comprimento aqui, ó, é igual a L. Esse comprimento aqui, ó. Então, o arco, vamos dizer que o arco P', P' tem comprimento L. Isso aqui é o comprimento, certo? Então, se ele tem comprimento L, a gente pode expressar esse comprimento em função do raio dessa base aqui, ó. Por quê? Porque essa base, quando é aberta, né, ela tem justamente esse comprimento. Então, aqui, na verdade, a gente pode escrever que L é igual a 2π vezes o raio da base. Esse L aqui, né? Estou falando que L é o comprimento daqui até aqui. Bom, mas esse L se relaciona com esse ângulo θ. Então, vamos chamar esse ângulo θ aqui de laranja, θ. Se ele estiver em radianos, a gente tem 2πr, que é o L, 2πr igual a θ que é o ângulo aqui, vezes o raio do setor. Isso aqui é um setor circular, né? E o raio do setor, a gente está vendo aqui, ó, que é G. Então, vezes G. Tá? Então, consigo relacionar os dois com essa forma. Se eu tiver esse aqui, lembrando que isso é um setor circular, certo? Mas e se eu quiser, em vez de calcular, né, uma relação entre eles, se eu quiser calcular a área lateral? A área lateral ela vai estar relacionada a quê? A área de um setor, já que essa é a superfície que envolve o cone. Então, a área lateral é a área do setor. E a gente sabe que a área do setor, então a área lateral, ela é a área do setor. Ela pode ser escrita, né, como isso aqui, ó, né, que é esse comprimento. Vamos lembrar aqui como é que é a área de um setor. A área do setor circular de raio R e comprimento L, ela é dada por L vezes R. Deixa eu fazer de outra maneira, que aí a gente não confunde as coisas. Peraí. Vamos chamar esse raio aqui de A. A e esse comprimento de C. Então a área dessa região, a área S, é C vezes A sobre 2. E se eu conheço o ângulo, aqui, se esse ângulo alfa é conhecido, posso escrever de outra maneira. S igual a alfa sobre 2, com alfa em radianos, certo? Vezes A ao quadrado. Tudo bem? Então, se eu conheço o ângulo, posso escrever assim. Se eu não conheço o ângulo, mas conheço o comprimento, posso escrever assim. Então, eu vou supor que eu conheço o comprimento, já que o comprimento depende única e exclusivamente do comprimento dessa circunferência. Então, a área lateral vai ser o quê? A área do setor aqui, que depende de quê?
do comprimento, que no nosso caso aqui é quem? Ó, 2πr, vou botar aqui, 2πr vezes o raio aqui, que nesse nosso caso aqui era A, o raio aqui no nosso caso é G, eu fiz vermelho, eu vou botar de vermelho também, vezes G, isso tudo sobre 2. Então a área lateral vai ser, simplifica esse 2, πrg. Ok, então a área lateral é πrg. Quem é a área da base? A área da base é a área de um círculo. Né? Lembrando que esse aqui eu chamei de R, o raio maiúsculo aqui, o raio aqui também tem que ser R. Né? Porque esse raio aqui, ó, né, é que vai determinar esse comprimento dessa circunferência, como sendo 2πr, comprimento aqui todo. Então aqui a área da base vai ser, a área da base vamos chamar de AB, vai ser π vezes r ao quadrado. Bom, e quem é a área total então, se a área lateral é πrg e a área da base é πr ao quadrado? A área total vai ser πrg mais πr ao quadrado, que obviamente pode ser escrito como sendo área total igual πr ao quadrado, então πr, e aqui dentro r mais g, né? Que fica πr ao quadrado, πrg. Então essa é a área total de um cilindro reto qualquer. Lembrando que a gente está falando de um cilindro reto. Para usar essas relações que a gente usou, né, só se eu tiver um cilindro reto. Bom, e o volume? Já deixei aqui, pronto. O volume, a gente não vai demonstrar isso agora, mas o volume de um cilindro reto é sempre 1/3 da área de sua base, que é πr ao quadrado, multiplicado pela sua altura. Tá? Então basta conhecer o raio da base e a altura, a gente consegue escrever isso. Lembrando que a gente pode ser que em um problema a gente tenha a geratriz e o raio, ou a geratriz e a altura, e existe uma relação entre a geratriz, o raio e a altura que pode ser usada para obter, né, uma dessas relações. Para fechar, existe um cone chamado cone equilátero. O que é o cone equilátero? É o cone que tem, né, todos os seus lados, vamos dizer assim, iguais. Na verdade, o que ele tem é a geratriz sendo igual ao diâmetro da base. Parecido com o que a gente falou do cilindro equilátero. Só que no cilindro equilátero é a altura que é igual ao diâmetro da base. Aqui a geratriz é igual ao dobro do raio da base. O que isso implica a figura? Se você pegar um cone agora e olhar um cone, né, equilátero, olhando ele de frente, você verifica que você tem um triângulo equilátero. Ó, geratriz, daqui até aqui você tem R, e daqui até aqui você tem R. Então esse tamanho aqui, ó, é 2R, que a gente está dizendo que é igual a G. Então aqui também é G. Isso quer dizer que esse triângulo formado por esse ponto A, esse ponto B, e se você fechar aqui, ponto C, ele é equilátero. Então esses três ângulos são iguais. Esse triângulo aqui, ó,
com esse ângulo e esse ângulo, né, ele é um triângulo equilátero. Então, ele é um triângulo equilátero. Por isso que o cilindro equilátero tem esse nome. O cilindro, ó, o cone equilátero tem esse nome. É um cone cuja seção meridional é um triângulo equilátero. E aí você pode usar essa relação aqui em todas as fórmulas que a gente obteve antes, área total, volume, para dar uma pequena modificada nessas fórmulas, obtendo relações mais simples. Ok? É isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e até mais. Tchau!